Olá, olá, boa noite. Vamos colocar aqui nosso assunto especial da live. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos de live com um convidado especial. Hoje um assunto, vou fixar aqui nos comentários já. O que você cala, o sono sente. Uma super convidada aí para falar com a gente sobre o falar. Falar é tão importante. Nós vamos ter uma convidada especial porque o sono, né, ele é um processo fisiológico, mas o porquê, o que a gente não expressa, as nossas emoções podem interferir na nossa noite de sono. Então a gente vai estar aí com esse bate-papo, então com a nossa convidada especial para conversar sobre isso, conversar da importância do dormir, de ter rotinas para dormir e também vamos falar hoje sobre os bloqueadores de sono. O que é o bloqueador de sono? É aquilo que te impede de dormir bem. Então, já vamos entrar aqui, já vamos conversar. Luana já está entrando aí nossa convidada especial para a gente ter um bate-papo bem bacana sobre o falar e o sono. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos já fazer aqui. Vamos ver se eu já... Então, quem está entrando, sejam bem-vindos. Aí vamos começar já com a nossa convidada. Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Luana? Seja Ai, bem-vinda, que prazer ter aqui. obrigada. Eu tava ansiosa já para essa live. Eu também, muito ansiosa, fico muito feliz, muito obrigada por ter aceito o convite aqui. Como eu já te falei várias vezes, teu trabalho é belíssimo, esse teu projeto, então eu quero, então, que tu já passe o pessoal que está chegando aí na live também, sobre o que tu faz, teu projeto, e esse nosso tema tão bonito que eu achei, a gente integrar as duas áreas, né? O sono e o falar, né? A importância do falar cura. Então, boa noite para todos. Eu sou a Luana Lima. Eu comecei um projeto em abril chamado Falar Cura, que é um trabalho que assim passa muito pela minha história, né, história de depressão, e eu descobri que a fala tem um poder curativo imenso na nossa vida, na nossa história. Então, transformei meu Instagram pessoal nesse projeto Falar Cura, mas antes disso, né, a minha formação, eu sou nutricionista. Sou formada em nutrição já vai fazer 11 anos e, por coincidência ou não, né, o meu trabalho de conclusão foi sobre o sono. Olha que bacana. E foi uma coisa que eu estudei, que me chamou a atenção no final da graduação. E estamos aqui hoje para juntar o Falar Cura com o sono, que tem tudo a ver, com certeza. Ai, que bacana, né, Luana? Eu fico bem feliz, né? Teu trabalho e conclusão aí sobre sono, então entende bastante esse processo, como eu estava Faz comentando. tempo, faz tempo. Faz tempo, né? Minha formação, eu também 11 anos, eu sou administradora de formação, também 11 anos, e vim pro meio do sono para entender. Há 5 anos que eu trabalhava com uma empresa, para quem não sabe, eu era empresária até 4 meses atrás, eu tinha uma loja de colchões, Luana, e aí eu comecei a estudar sobre sono. Fui fazer cursos específicos na área de sono para entender o porquê que as pessoas deitavam na cama e não conseguiam dormir. E aí eu me encantei com o mundo do sono, a terapia do sono, entender esse processo que acontece mágico, e aí o que eu aprendi nesses 5 anos, passar para elas também. O que eu estava fazendo até então, antes do Instagram, era offline, palestras, workshops orientando. E agora aqui com essa ferramenta da internet que nos possibilita ajudar cada vez mais pessoas. Sim. Que E foi por bacana. isso que eu também resolvi começar esse projeto aqui na internet, porque aqui é comunicação, né? A gente conhecer as histórias e poder falar. E o Falar Cura é muito isso, né? É através das histórias, é através da nossa fala, a gente conseguir curar as dores, né, da nossa vida, coisas que muitas vezes a gente não consegue falar e acaba levando para a cama, acaba levando para o sono, né? E fica mal resolvido. E fica mesmo, então, porque o sono, como a gente comentei no início ali, ele é um processo fisiológico. Querendo ou não, nós vamos ter que chegar a um momento que vai nos derrubar, nós vamos ter que dormir. É um processo que ocorre a cada 24 horas. Só que esse processo de sono, nós bloqueamos com alguns hábitos. E o que ocorre durante o sono, aí a Luna vai poder me ajudar a falar também, que fez o TCC na área de sono aí, a nutricionista. Durante o sono ocorre é o nosso processo de recuperação do corpo.
um processo onde o cérebro ele para de gastar energia física e começa a fazer o processo de recuperação muscular, cerebral, equilíbrio hormonal. E um dos equilíbrios hormonais que a gente comentou, e muito importante, né, Luana, é o equilíbrio dos hormônios. Muitas pessoas falam, eu quero emagrecer, estou no processo de emagrecer, agora eu vou, né, trabalhar com muito aí, emagrecer. E aí elas percebem que, mesmo elas fazendo uma dieta, elas não têm aquela perda de peso esperada. E aí uma das coisas avaliadas é o sono. Dormem pouco ou dormem mal. Porque dormir pouco é diferente de dormir mal. Quantidade não é qualidade. Eu posso dormir 8, 9 horas e mesmo assim acordar cansada. Então, durante o sono ocorre esse equilíbrio hormonal que a gente comentou antes, que ocorre os hormônios da fome e da saciedade. Então, eu queria já a gente colocar para entender um pouco mais sobre o sono. Se a gente for falar tudo o que acontece, a gente fica uma live inteira. Mas acho que esse ponto é bem interessante a gente comentar sobre esses hormônios, né, Luana? Isso aí. Nós secretamos 2 hormônios, então, né? A leptina e a grelina, que elas precisam funcionar num balanço, né? Eles precisam funcionar de uma forma que as duas estejam adequadas, porque uma é responsável pela nossa sensação de saciedade, então aquilo que informa o nosso cérebro que estamos saciados, que não precisamos nos alimentar, e enquanto a outra é a que vai nos dar a sensação de fome. Né? Especificamente, a grelina é aquele hormônio que faz o nosso estômago dar aquele barulho, assim, que tá... Né? Que dá aquele ronco. É a grelina que faz isso, porque aumenta os movimentos peristálticos do nosso estômago, para avisar que a gente está entrando num processo de fome. Essa é a grelina. Já a lecitina, quando ela está no nível baixo, né, ela vai aumentar a nossa fome, a nossa saciedade, quer dizer, desculpa. Quando ela está no nível baixo, então ela vai informar que nós estamos saciadas. E quando a gente dorme, e aí a Amanda vai poder falar um pouco mais, quando a gente dorme, a leptina, ela aumenta, né? Dependendo do nível do sono que nós nos encontramos, esse hormônio é secretado numa quantidade maior. Porém, se a gente tem essa redução de horas de sono, a leptina tende, então, a baixar, e aí começa a gerar esse desequilíbrio, então, entre a leptina e a grelina. E aí você dorme pouco, sente mais fome e menos saciedade. Inclusive, o meu trabalho de TCC, eu peguei essa parte da história, porque eu relacionei com a obesidade. Então, assim, se a criatura está dormindo pouco, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa não consegue dormir, ela faz aquela visitinha à geladeira, né? Porque aí a leptina já está ali, né, no nível meio mais ou menos, e aí ela vai dar aquela sensação de que ela precisa comer, ela está acordada, não vai dormir, e ela começa a ingerir mais. Então, está super relacionada com a ingestão calórica. E a gente sempre procura o quê? Alimentos calóricos. Eu não vou abrir a geladeira de madrugada e pegar uma folha de alface. Não vou abrir a geladeira e comer uma folha de alface. O meu corpo, então a leptina vai fazer isso, que eu procure alimentos mais calóricos. Mais muitos carboidratos e doces, né? Que aumenta a vontade de comer doces também. Eu fui os últimos estudos, também. Quem dorme pouco ou dorme mal, aumenta muito a procura por doce. O açúcar parece que dá aquela saciedade temporária, né? Então, é verdade. O sono ele é importante para fazer essa regulação, que é o dormir mal ou dormir pouco. O dormir pouco, muitas pessoas me perguntam, quantas horas é bom dormir? Falam que é 8 horas. Será que é o ideal? 8 horas? Não existe consenso, tá? Qual é o consenso? Quantas horas uma pessoa precisa dormir? A primeira base depende da idade dessa pessoa. E depende dos hábitos e o tipo que a gente chama de cronotipo. Se ela é mais vespertina, eu acho o máximo isso aí. ou matutina. O que é isso? Um bebê, né? Você que tem criança pequena, logo quando ele nasce, ele precisa dormir até 18 horas por dia, porque eles estão crescendo e desenvolvendo o organismo, porque o sono faz esse processo também de crescimento. Então, eles dormem muito. Para te ver como o nosso organismo, a natureza, ela já é feita, já é estudado o nosso ciclo de sono, que a gente chama de ritmo circadiano, pensando no nosso crescimento. Por isso que os bebês nascem e já dormem muitas horas por dia, justamente para poder fazer esse crescimento e a regulação de todo o equilíbrio do corpo. Conforme a gente vai crescendo, chega uma fase adulta, de 18 até 65 anos, a nossa média de tempo ideal é de 7 a 9 horas por noite. Seria esse o ideal.
Só que se vem em casa, mas eu durmo, como eu comentei, 7, 8 horas, eu continuo acordando cansada. Aí isso depende da qualidade dessas 7, 8 horas. Existem os bloqueadores de sono, que é o que bloqueia a qualidade dessas horas. Bloqueador é o quê? Temos vários, né, Luana? Tem vários. Tem Não, e aí vários. a gente precisa entender também o que a pessoa está passando, né? Por exemplo, uma mãe que está amamentando, que é o meu caso, eu não consigo, eu sempre falo que eu não durmo, né? Eu fico em stand-by. Eu tô sempre preparada para o chamado do João para mamar. Então, assim, eu não consigo deitar, tipo, vou dormir profundamente. Isso que ele chama para mamar 1, 2 vezes. No início, quando ele nasceu, nossa, nem sei quantas vezes eu acordava. Então, o nosso sono vai ficando interrompido. Então, depende muito, né, Amanda, da história da pessoa. O que ela Sim. faz durante a noite, que A horas ela precisa acordar no rotina outro dia. A rotina, isso. vai depender muito, porque você tem bebê que amamenta. Então, o sono não é o mesmo, né? Vai ter que abrir mão um pouco do sono, porque tem um mental pequeno. Muitas pessoas que precisam, têm problemas de saúde, muitas vezes precisam mais vezes ao banheiro durante a noite. Então, tem processos que aquele tempo que eu estiver dormindo mesmo tem que ser com qualidade. E aí, abrir mão de a gente chama de algumas práticas para ajudar com que aquele tempo realmente que se durma seja profundo. E aí vem técnicas para ajudar isso. Uma delas que a gente fala muito, né, Luana, é a questão do uso do telefone, que nós que estamos sempre conectadas, né? Ele acaba virando um viciozinho. E até para mim, eu falo muito isso porque, como eu comentei, nós temos os cronotipos, as pessoas mais vespertinas, aquelas que produzem melhor à noite, que elas trabalhem a produtividade aqui também. E a tua eu sei que vai madrugada dentro, né? Ideias. Gente, eu sou imprestável de manhã. E o mais engraçado é que, assim, eu a vida inteira, desde pequenininha, eu sempre fiz tudo de manhã. Escola, eu quase não fiz nada pelo turno da tarde, porque era assim que funcionava. Mas quando eu fui crescendo, eu fui descobrindo isso. A questão que é cronotipo, né? Eu fui Uhum. descobrindo que eu funciono a partir do meio-dia, parece que eu vou acordando. De noite, eu posso, nossa senhora, eu posso fazer várias coisas. Mas de manhã, não me chame pra nada, que eu tô acabada. Não é o teu perfil, então você vai adaptando ao teu cronotipo. E existia muito o preconceito das pessoas que têm esse cronotipo vespertino. Ah, não, são as pessoas mais preguiçosas. Não, é como a pessoa funciona. Então, aquele clube das 5 da manhã, muitos defendem, enfim, ele é bom somente para os matutinos, tá? Esse aviso. É um mito, ele não funciona para as pessoas vespertinas. Meu marido é matutino, para ele funciona às 5 da manhã. Para mim, não, porque o que vai acontecer? Vai afetar a minha produtividade. Não, nós temos que entender, ter um autoconhecimento de entender o nosso corpo e não querer seguir regras prontas que existem por aí. Com o sono funciona assim e com várias áreas, mas às vezes a gente vê e quer, não, eu preciso ser produtivo às 5 da manhã. Vai lá, entra nisso, só que o teu corpo não está preparado para isso. Você vai sofrer. A produtividade, ela tá ligada com a tua qualidade do sono. Se a tua qualidade do sono está boa, você vai produzir melhor, independente da hora que você acorda. Agora, se você dorme mal e vai acordar cedo para achar que vai ser mais produtivo, é o pior erro. É, Então, depende. isso que tu fala agora, trazendo um pouco a brasa pro meu assado aqui, as pessoas hoje em dia, elas têm muita questão da comparação, né? Ai, fulana, olha como ela faz, olha como ela trabalha, e como ela rende, e aí eu tento copiar aquela pessoa, Uhum. e pode ser que eu não consiga produzir. Pode ser que aquela pessoa faça aquilo de uma forma, porque ela acorda às 5 da manhã e ela vai correr, e ela vai fazer não sei o quê, e eu tô ainda pensando em acordar às 8 horas da manhã. Então, assim, não dá para se comparar muito com as pessoas, porque nós somos indivíduos muito individuais, né, em tudo. Perfeito. Então até a questão do sono, como tu traz. Pode ser que eu não produza igual a Mariazinha, que acorda às 5 da manhã, mas eu consigo dar um show no meu trabalho em outro horário, não é verdade? Perfeito. É isso mesmo, você vai adaptando as suas rotinas e sem se sentir culpado, né, Luana? Porque agora vamos falar do Falar Cura ali. Muitas pessoas, elas têm isso de se sentirem tão culpadas que a autoestima vai caindo porque ficam se comparando. E aí, na hora de dormir, vem aquela pressão.
Não, porque eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso fazer que nem o fulaninho tá dizendo que é para fazer. Então, aquela autocobrança excessiva gera, ao invés de gerar uma qualidade de sono boa e uma qualidade de vida, gera o quê? Uma pressão e uma ansiedade excessiva, uma sobrecarga, e aí começa muitos distúrbios aí, tanto do sono quanto psicológicos. Então, tu pode É. aí falar bem, que eu já quero já te passar essa bola. Não, e até assim, depois tu explica mais um pouco a questão da diferença, porque, por exemplo, a pessoa dorme, põe pra dormir lá e fica pensando, eu preciso acordar às 5 da manhã, e eu preciso ir fazer isso, eu preciso fazer, porque eu preciso fazer um exercício, porque me disseram que eu tenho que acordar e fazer um exercício físico, e eu preciso tomar um café assim, e não sei o quê, e aí acaba que já é 1, 2 da manhã, e ela tá pensando que tem que acordar às 5. Nessa questão de ansiedade, de suprir a necessidade de outra pessoa, que não é dela. É querer agradar uma criatura aqui que não é ela. E aí ela não respeita o seu ciclo do sono, ela não respeita a sua própria rotina e ela não respeita quem ela é como pessoa. Então, assim, eu sigo um monte de pessoa aqui no Instagram que é do Clube dos 5 aí. Acordar às 5 horas da manhã. Eu, como me conheço muito bem, desde o primeiro momento que eu ouvi, eu falei, nem pensar que eu vou acordar às 5 horas da manhã. Porque se eu fizer isso, eu vou passar o dia mal, eu vou passar o dia estragada, porque eu vou ficar me arrastando. Eu não consigo. Então, assim, eu preciso respeitar também as minhas individualidades. E quando a gente vai fazendo, a gente vai quebrando esse ciclo de se respeitar, não é uma escadinha, me fugiu agora o termo. É uma, enfim, é um ciclo. Eu vou respeitar uma coisa assim, o sono, como tu já bem falou, ele é essencial para nossa regeneração. Então, assim, se Sim. eu não respeitar aquelas horas de descanso do meu corpo e da minha mente, porque não é só uma questão corporal, é uma questão psicológica também, nosso cérebro precisa se refazer, no outro dia eu não vou render. Então eu preciso entender quais são os meus processos, como é que o meu corpo funciona, para que eu possa fazer isso de uma forma correta, né? Sim, uma das coisas que acontece agora, tu comentou da restauração, consolidação da memória. Hoje eu estava lendo, eu estudo muito sobre estudos, porque se faziam muitos testes de sono, porque o estudo do sono, Luana, ele é muito recente, se comparar com outras ciências. Sempre foi Sim. muitos mitos e muito fantasioso, e nos últimos séculos, vamos dizer, foi começado a estudar Uhum. mais a fundo. E um deles foi da questão da consolidação da memória, que não se tinha essa relação de sono com consolidação da memória. Então, o que acontece? Nós temos fases, como tem falou, ciclos de sono, por isso que a gente precisa de uma determinadas horas para dormir. Se você dormir 4 horas por noite, você não vai completar esses ciclos, por quê? Nós temos ciclos do sono, eles são 5 fases, tá? Essas 5 fases do sono, elas têm que se repetir pelo menos 5 vezes por noite. Vamos dizer um reloginho, tá? Aqui no Uhum. sentido horário. Cada fase dessas, cada ciclo desses 5, ele tem no mínimo, em média, né? Eles variam de 90 minutos a 110 minutos. Mas a média, se a gente for fazer eles são 90 minutos, 1 hora e meia. Se eu tenho que repetir eles 5 vezes, essas 5 vezes 1 hora e meia daria 7 horas e meia de sono que o teu corpo precisa. Então, Uhum. eu durmo 4 horas e fico bem? Eu só pergunto, você fica bem por um dia, 2? Não fica por muito tempo. Por quê? Por causa da consolidação da memória. Quando você perde principalmente os ciclos finais de sono, que é onde ocorre a maior quantidade de sono REM, que é o reparador, vamos dizer que ele faz que nem o computador. Sabe aqueles programas de desfragmentador de disco do computador? Uhum. Que vai apagando que não. É assim no sono. A fase de sono profundo, ele faz uma limpeza de tudo que ele não precisa mais, inclusive das memórias, joga fora. E no sono REM, ele vai armazenar realmente o que interessa. Se você perder, você começa a sentir efeito aonde? Na memória. Pequenas coisas, a memória de curto prazo começa a esquecer muito facilmente. Aí a gente vai notar o que? Você começa a estar vendo que o sono ou está sendo de qualidade ruim ou está dormindo pouco. Porque a incidência está diretamente na quantidade de horas e na qualidade delas. Então, isso é um ponto a se levar em conta. Eu preciso dormir aquelas horas. Dormir não é perda de tempo. Se eu dormir menos, eu vou sentir na minha produtividade, na minha concentração com a família, relacionamentos podem ser prejudicados, porque se tu dorme pouco, mau humor.
Se você tá de mau humor, é muito mais fácil descontar no marido, nos filhos, brigar, né? O conflito Uhum, fica mais extremo. E aí, muitas sim. vezes, os conflitos familiares vêm de um sono insuficiente. Então, como tá ligado isso? Que é isso que eu tô querendo formar isso, que agora alguém um pouquinho perguntou, né? Passou ali, como superar as dificuldades para dormir. É criar rotina. Sono é rotina. Eu tenho que manter uma rotina, uma preparação. Vamos usar quando você vai fazer um vídeo, né, Luana? Tu adora fazer vídeo, eu amo teus vídeos, né? Eu sou suspeita. Ah, bom, Amo. parêntese, eu não é que eu gosto de fazer, eu tô tentando me esforçar a Mas fazer. tá ótimo. A gente tem que começar, né? E é ótimo teus vídeos, mas tu faz uma preparação, acredito, se prepara, faz às vezes um roteiro, um texto, ok, para sair bem. Mas alguma coisa pelo menos se prepara mentalmente, né? Prepara, prepara. Prepara. Tem que ter uma lógica, pelo menos, Uma né? lógica. Geralmente a gente se prepara, nem que seja uma respiração, né? Mas para dormir, nós nunca somos ensinados, não, você tem que se preparar para dormir. Quem nos disse isso alguma vez na vida que a gente tem que se preparar para dormir? É só vai dormir, deu, né? Hora Vai de dormir? dormir. Vai, hora de dormir, vai. Só que um tempo pra cá vem dizendo, olha, você tem que se preparar. Mas o porquê? Porque o nosso cérebro, no Luana, ele não sabe quando chega a hora de dormir. Como é que ele vai saber? Nós não temos um botãozinho que eu clico aqui no meu braço e eu digo, vai dormir. O sono não vem, Sim, aí chega na cama, começa o quê? Ah, eu vou ir pra cama tentar dormir. Não vai funcionar. Eu já tenho que ir com o sono pra cama. E para isso eu tenho sim. que fazer um ritual de preparação, que cada um vai adaptar o ritual ao seu tipo de vida, não é aquele, o ritual que o fulaninho faz, eu vou fazer igual. Muitas vezes não vai funcionar. Então você vai adaptando. O meu ritual é uma leitura antes de dormir, que me ajuda a relaxar, é um chazinho para ter o momento e um banho morno. São 3 passos que eu uso sem tecnologias que vão me deixar mais ligada. Então, eu desligo as luzes, deixo luzes mais quentes, são luzes mais amarelas, diminuo a incidência de luz e faço atividades mais relaxantes para o meu corpo entender que chegou aquele momento. Só que eu tenho que fazer as mesmas todos os dias, na mesma ordem. E aí ele vai entendendo que é um processo de sono. Repetindo, sempre, é constância. O sono é rotina. E eu vou acrescentar na tua lista, que eu acho que é super importante, que é um exercício também, é tentar cada dia, cada vez mais, é não levar para a cama pensamentos que vão te tirar o sono, né? Que é a questão assim, vou dormir brigada com o marido, sei lá, um exemplo aqui. Então, tu já sabe que vai deitar na cama com uma tensão, com uma preocupação. Então, assim, tentar resolver as coisas antes de ir para a cama, tentar resolver qualquer situação e assim, é alguma coisa. Tá, Luana, não tem como porque o que eu preciso resolver vai ser para amanhã. Bom, então depois a Amanda vai falar melhor Sim. assim. Então eu vou anotar o que eu preciso fazer amanhã. Bom, amanhã a Luana precisa acordar, eu preciso fazer um card, eu preciso fazer um vídeo sobre falar cura, sobre esse tema, deu. Eu tenho feito esse exercício todos os dias, porque cada dia eu tenho que produzir conteúdo e a cabeça não desliga, né? A gente fica, eu preciso falar disso, preciso falar disso. E como eu vou dormir de madrugada, é inevitável que eu vou pro quarto com aquele pensamento ainda fluindo. Mas eu tenho tentado fazer assim, bom, eu só vou fazer isso amanhã. Eu só vou fazer isso amanhã. O tema é esse, eu vou tentar desligar minha cabeça. Porque senão a gente fica na cama pensando na bendita lista. Quem nunca fez a lista? Que a pessoa deita na cama e o olho arregala. Ao invés de Sim. fechar, o olho e fica. Eu E fica. preciso amanhã fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. E deu, acabou com o teu sono. Acabou, porque tu tá fazendo um estímulo cerebral, né? Cada Sim. informação nova que tu vai trazendo, tu vai estimulando cada vez mais o teu cérebro, mesmo no escuro, mesmo. Não adianta, tu tá fazendo um Mesmo fazendo essas estímulo. rotinas, tudo. Se eu fizer É, tudo isso, chegou lá, vai ativar. é uma questão neuronal, né? A gente tá gerando um estímulo e um pensamento leva o outro. E quando já é 4 horas da manhã e não resolveu. Então, assim, a gente precisa ir para a cama para dormir, né? Preciso ir para a cama para desligar, né? E fazer esse processo de regeneração. E como tu falava antes, como é que a memória, me fugiu agora o termo que tu Consolidação, falou, isso. consideração da memória.
É importante fazer. Gente, nosso corpo ele é genial. Isso é importante porque tem vezes que tem umas coisas que a gente guarda que não precisa guardar. Tem coisa que a gente tem essa mania de ficar remoendo coisas que não precisam ser guardadas. E que o nosso corpo, muito inteligente que é, sabe que durante o sono isso vai pra lixeira. Então, o dormir faz parte também desse processo de cura de coisas que aconteceram durante o dia. Aconteceu uma situação lá, sei lá, no trabalho, com os filhos, coisa pequena. E que a gente passa o dia inteiro fazendo aquilo aumentar, 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 aumentar. Mas assim, se a gente tiver uma boa noite de sono e levar aquilo pro lugar certo, no outro dia tu acorda, segue a vida. Agora, se tu não dorme, tu vai passar mais tempo remoendo aquela história. No outro dia tu vai acordar mais mal-humorada, com mais carga mental em relação àquilo. E aí a primeira pessoa que der bom dia pra ti, coitada, vai levar o coice da vida. Então, assim, a gente precisa respeitar o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para dormir, senão não existiria esse momento. A gente ia passar 24 horas trabalhando. Nós fomos feitos para algum momento, nosso cérebro fala, deu, vai descansar. É bem esse momento tem que existir na nossa vida. E fazer um processo, como colocou, como é difícil desligar dos problemas. Você não vai desligar dos problemas, eles fazem parte da nossa vida. A gente tem que entender também que os problemas eles fazem parte. Só que eu tenho que entender que não é na hora de dormir que eu vou conseguir resolver eles. E que vai resolver, O que a gente faz? Eu tenho uma técnica muito boa para fazer, é o quê? Para evitar que chegar na cama e eles começam a aparecer, porque existe uma associação aí. Quem já tem esse costume de deitou na cama e o problema vem, geralmente acontece isso todos os dias. Quer dizer que teu cérebro já se programou que é cama, problema, cama, problema. Então a gente tem que reprogramar esse cérebro que ele vai pensar no problema fora da cama. Como você vai fazer isso? Vai fazer o momento dos problemas. Vai ter que ter esse momento dos problemas. Acho genial isso aí. Faz isso, não tem como a gente fugir dele e achar que eles não existem. Eles existem. Você tem que assumir. Quando é aquilo aceitar, quando a ansiedade aceita ela, não tenta fugir, eu vou fingir que não existe. Existe. Então você vai pegar um caderninho, separa um caderninho do sono, pode ser. A gente chamou até numa live aqui esses dias o checklist da hora de dormir. Que pode ser tanto dos problemas quanto das atividades, né? Porque nem sempre é um problema, daqui a pouco é uma atividade que você tem para fazer no outro dia. E você vai separar em 2 coluninhas, eu acho de fazer. Esses são o checklist que eu tenho para resolver, tanto de atividades quanto de problemas pessoais, e os que é da minha casa, dos filhos, do marido, e esses aqui são os do meu trabalho, enfim, né? Da profissão. E aí você vai separar por ordem de importância ele. Isso fora do quarto, não faça isso no quarto. Vou na sala, na cozinha. Separa um espaço só para ser o momento dos problemas ali. E você vai escrever eles. Escreve eles. Amanhã eu tenho que amanhã ir numa consulta médica, por exemplo. Tá marcado já, é uma coisa que bota com azinho do lado. O A quer dizer o quê? É aquilo que eu preciso fazer amanhã, é obrigatório fazer e que é a minha prioridade. Então, tudo que for minha prioridade e que eu preciso fazer amanhã, eu boto com A. Preciso ir no médico, preciso levar o cachorro no pet, enfim. Aí cada um vai colocando. Mas vai ter coisas, nem tudo vai ser A. Vai ter aquelas coisas que você precisa fazer amanhã, precisa. Mas que você, se não fizer amanhã, não tem tanto problema. Ela é importante, mas ela não é urgente. Então, você bota ela com B. Para quê? Porque senão ela vai chegar na cama e você vai lembrar, não, mas eu preciso fazer depois de amanhã tal coisa, eu preciso ir lá mandar um e-mail, aquilo vai começar. E aí daquele e-mail virou a preocupação com o chefe, que virou a preocupação com o colega. Então anota. E o C vai ser aquela atividade que você não é tão importante, não é tão urgente, mas ela te preocupa. Ela vai, tu sabe que ela vai chegar lá e ela vai vir na cama. Daqui a pouco é coisas que você acha, às vezes, mas será que aí? Se ela veio na tua cabeça, anota. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer bloquear aquele problema e o pensamento. Não bloqueia, anota, escreve ele, nem que tu bote com o Czinho lá. Ele não é tão importante, não é tão urgente, mas você enxergar ele, ver que ele tá ali. Não é tentar esconder. O pior problema é isso, porque quando você chegar na cama e a mente tá tranquila, ele vai perturbar. E é isso que acontece, a insônia. Por quê?
Quando eu tô preocupada, eu tô muito. O estresse, ele gera um aumento, né, do cortisol, que é nosso hormônio do estresse, que ele é bom durante o dia para nos manter ativos. Só que durante a noite, se eu elevo o meu nível de cortisol, principalmente na hora de dormir, ele faz um processo que ele bloqueia a minha liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Quando o cortisol está alto, a melatonina não consegue subir. Então você não consegue dormir por estar preocupado e ansioso, então o cortisol elevou, e aí não vai conseguir que a melatonina suba para você dormir. Então você tem que fazer o quê? Relaxar aquela mente. Escreve no caderninho, isso vai ajudar a relaxar e vai ser um momento seu. E esse relaxamento começa a diminuir o cortisol. Então isso, né, Luana, como tu fala, escrever ou falar também pode ajudar muito nisso, né? Com certeza. Muitas pessoas, até agora há pouco tu citou uma pergunta, como fazer para melhorar para dormir, né? Assim, a gente precisa fazer essa avaliação. Bom, eu tô há muito tempo já, não consigo ter um bom sono. Todo dia eu vou para a cama e demoro para dormir. A gente precisa ter esse marcar na agenda esse encontro conosco mesmo. A gente precisa fazer isso. Bom, eu estou com insônia. Eu estou tendo dor de cabeça todos os dias. Eu estou tendo dor no estômago. A gente precisa parar e por que isso está acontecendo? O que está acontecendo no meu dia que estão me levando a sentir tais sintomas? A gente precisa parar, porque a gente fica empurrando com a barriga. Ah, porque eu tenho insônia. Até às vezes as pessoas fazem isso como uma forma de glamour. Ah, eu tenho insônia, eu não durmo. Oh, meu Deus, como eu sou uma pessoa preocupada. Se você pensa assim, ó, sinto muito, você tá doente, você precisa pedir ajuda. A Amanda tá aí pra te ajudar. Porque insônia não é uma coisa natural. Não. Sim, o nosso corpo, né, dependendo do seu cronotipo, então, como a Amanda tá nos ensinando, tem uma X horas para dormir. E não respeitar essa quantidade de horas vai te levar a doenças. E o primeiro sinal de que algo está errado é a sua insônia. Então, não fique glamourarizando, esqueci agora como é que fala, a sua insônia, porque não tá certo. Então, a gente precisa parar e avaliar por que todo dia, quando eu vou deitar, eu não consigo relaxar. O que está acontecendo na minha rotina? Então, se eu não consigo externar, se eu não consigo verbalizar, escreve. É alguma coisa no trabalho? É a minha família? É uma dificuldade financeira? Bom, é isso. Descobri que é isso. Eu vou conseguir resolver isso agora? Não vou conseguir resolver isso agora. Então, procurar conversar com essas dores. E tentar entender, que nem a Amanda acabou de nos ensinar. A, B, C. Eu vou conseguir resolver isso agora? Não vou. Quando é que eu vou conseguir resolver? Porque a gente precisa, como a Ana tá falando, é olhar para nossas emoções com respeito e tentar administrar e não ficar empurrando com a barriga. E não criar. Eu tenho insônia. Isso, ou eu sou ansiosa. Eu sou sempre ansiosa, eu sou assim, e achar isso que é o novo normal, né? Não é. Porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido assim. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, eu sou. Assim, a pessoa cria esse título como se fosse uma coisa positiva. É um rótulo, né? Cria um rótulo pra si mesma. Eu sou uma pessoa tão ocupada que eu tô sempre ansiosa, com insônia. Eu olho e digo, olha, você tá doente. Você precisa procurar ajuda. Eu fiz uma live com a Isabela Camargo, jornalista. Me tremi inteira naquela live, mas ninguém viu. Porque eu sou muito fã dela. Mas eu fiz uma live com a Isabela, e a Isabela ela teve a síndrome de burnout, que é simplesmente assim, é um apagão, né? O nosso corpo ele entra num estresse tão grande que ele entra em colapso. E ela quase convulsionou. E ela sempre conta na história dela que antes dela ter esse colapso, ela não dormia, ela vivia ansiosa, ela tinha uma gastrite que virou uma úlcera, ela tinha dores musculares. Então, assim, o corpo dela deu vários sinais para ela. O corpo avisa, né, Luana? O corpo foi falando com ela e ela foi ignorando. Ela disse, não, é só uma dor de cabeça, tomava um remédio. Ah, é só uma dor muscular, fazia massagem. Ah, eu não sei o que. Ah, ela fazia exercício físico. Cara, ela fez tudo, ela fala isso na história dela. Que as pessoas dizem que ela não deu atenção. Ela disse, gente, eu fui em todos os profissionais que eu podia ir pra apagar o incêndio. Sim. Ela ia pra apagar o incêndio. Ela sentiu uma dor, né? Então, assim, não é apagar incêndio, é tentar ver aonde começou.
E o nosso sono, ele precisa ser respeitado, porque a gente vai empurrando com a barriga, eu não vou dormindo, eu não vou dormindo. Isso é uma coisa que desde criança eu escuto, que sono não se recupera, né, Amanda? Sim, eu ia A dizer gente isso. não Ai, não, recupera. não existe banco de horas de sono. É aquilo. Ah, eu vou dormir pouco durante a semana, no final de semana eu durmo até meio-dia. Não funciona. Você Não não vai funciona. recuperar e você, pior, vai acordar mais cansado no final de semana, porque o corpo tem um relógio biológico interno. E quando você dorme mais do que ele está acostumado, ele faz o quê? Ele te dá um aviso que é o quê? Cansaço, tem algo errado. Então piora, e aí você vai ficando nesse ciclo vicioso de dorme pouco, acorda cansado, vai dormir mais cansado ainda, achando que durante o final de semana vai recuperar. Não existe, você vai começar a sentir o efeito. E a Isabela foi uma das coisas que me despertou muito naquela live, Luana, ela falou que é o despertar para o sono do autocuidado. Assim, ó, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, em que ela hoje valoriza tanto o sono, porque realmente, para ela, principalmente para quem está no mundo muitas vezes corporativo ou que trabalha muito, acaba achando que o dormir é perda de tempo. Quem nunca ouviu aquele, o que você faz da meia-noite às 8? Uhum, é Eu verdade. Ou escutei então, muito. tem aquela outra assim que eu acho, no início eu li essa frase e dizia, ai, olha que legal. Aí um dia eu parei para olhar, não é bem assim. Enquanto eles dormem, Ah. você estude enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem, produza enquanto eles dormem. Eu disse, cara, eu fiquei, na primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa, que legal. Aí daqui a pouco eu disse, não, como assim? Se eles dormem, se eu durmo, eles produzem, depois eles dormem e eu produzo. Enfim, em algum momento alguém vai dormir nessa história. Alguém vai Né? dormir. Ninguém vai ficar 24 horas produzindo, né? A gente Não precisa. existe. E assim, pra gente deixar bem clara a importância do sono, a síndrome de burnout, então, que é esse colapso maior que o nosso corpo pode ter, que a Isabela conta, a dica maior que ela dá quando perguntam pra ela, tá, agora que tu passou por tudo isso, que dica que tu dá pras pessoas? Ela fala, durmam. Durma. De tudo que ela passou, gente, de tudo que ela podia dizer, qualquer outra coisa, ela fala, durmam. Sim, foi me encantei. Respeitem o sono de vocês. E assim, uma das coisas que adoeceu muito a Isabela, e pra você que tá nos assistindo agora, é respeitar isso que a Amanda nos ensinou quando começou a live, a questão do cronotipo. A Isabela tinha um cronotipo e por causa do trabalho dela, ela foi obrigada a inverter. Ela trabalhava num horário absurdo, ela tinha que estar às 4 da manhã na TV e depois ela saía, acho que era às 10, aí ela dormia do meio-dia às 6, uma coisa que para algumas pessoas pode funcionar. Talvez para mim funcionasse, mas assim, para ela isso acabou com ela. O corpo dela diz: como assim? Não foi para isso que eu sou feito. Eu sou feito para acordar outro horário. E o corpo dela, e não adianta forçar. Ela forçou, Não. forçou, forçou e ela teve um colapso. O corpo Então durmam. ele desliga, Luana. Isso é muito importante. Existiam, até pouco tempo atrás, tu acredita que existia no Guinness, aquele Guinness Book, nem sei se existe ainda. Recorde de... Acho que existe ainda, né? Recorde de privação de sono. As pessoas faziam competição para ver quem ficava mais horas sem dormir. Isso pode matar, tá? Não, nunca ninguém ficou sem dormir, mas o que acontece? O teu corpo, após 48 horas que tu fica sem dormir, você começa a alucinar. Eu passei por isso, tá? Eu contei Eu ia até te perguntar, conta de novo a tua história que eu achei chocante. Assim, na verdade, eu coloquei até, contei minha história, eu fiquei 60 horas sem dormir, tá? Não foi, eu não tava fazendo teste de o que aconteceu? Eu fiz um curso de imersão, me formei em coach antes de eu estudar sobre sono, tá bom? Fique bem claro que há 6 anos atrás eu não entendia sobre sono. E nesse curso ele exigia muito da capacidade mental, era um curso voltado para a área empresarial e emocional junto, né? Era de imersão. O nome dele era, né? Existe ainda, Extreme Survivor, sobrevivendo ao extremo. Então tinha competições, tinha algo bem intenso, assim. E aí, como tu dormia, podia dormir, não tinha regra, não pode dormir, podia. Só que meu corpo, entendendo o meu ritmo, eu sabia que se eu dormisse, eu precisaria das minhas 7 horas. Eu sabia que eu não ia. Eu já tinha essa ideia. E eu disse o quê? Eu não vou dormir. Me fiz isso. Gente, olha, no final, as técnicas, as dinâmicas, era a programação neurolinguística, PNL, no final, é umas dinâmicas que tu tem que estar concentrado. Eu acho que eu entrei, o teu corpo... Você já viu pessoas que dormem de olho acordado? De olho aberto?
Ele dorme, ele desliga. É uma Desliga. chavezinha que teu cérebro, porque ele precisa economizar energia. Ele faz o quê? Não tá mais dando pra mim, ele desliga. E eu comecei, acho que, a alucinar. Eu escutava músicas que não estavam tocando. Eu via coisas que não estavam. Então é muito perigoso isso, tá? Sim. Não fique. Então eu passei 60 horas sem dormir. Eu posso dizer na pele. Isso é o teu corpo, o que acontece? Ele começa, a tua glicose, índice glicêmico altera, pressão arterial, todo desregula. E se você passar, um último estudo, 5 dias na semana, dormindo menos de 5 horas por noite, você fizer um exame, né, o índice é o de glicemia, você vai estar Uhum. com os padrões parecidos com o do diabético. Nossa, essa aí é É nova pra mim. incrível, Luana. Então, assim, ó, o sono, ele não é perda de tempo. A gente tem que respeitar o nosso tempo, entender que muitas vezes eu vou produzir melhor à noite e eu não preciso acordar às 5 da manhã para estar bem. Meu horário, eu durmo das 11h30 às 7. Meu corpo, eu entendi, isso me faz bem. A base é o quê? Eu tô acordando bem disposta? Tô. Tô sentindo algum efeito na minha saúde, cansaço durante o dia? Não. Então tá bem, não importa se você tá acordando às 5 ou se tá acordando às 10. O que tem que entender é que se realmente esse seu sono está sendo reparador. O problema está quando você não respeita o seu ritmo. Quando a Ana botou, não respeita o teu corpo e quer fazer muitas coisas que os outros estão fazendo por aí, ou que te disseram que é bom. É. Porque aquele chá me disseram que vai funcionar. Não existe fórmula milagrosa para nada. O que existe é manter constância e rotina na nossa vida. Né? Eu E, acho que e autoconhecimento, assim, agora me lembrei, a história do meu pai. Meu pai teve uns anos atrás, bem na época do meu TCC, até quando eu comecei a fazer o TCC, eu tinha homenagem ao meu pai. Meu pai acordava muito cansado. Ele acordava para ir trabalhar exausto. E aí, como eu estava estudando na época, eu disse, pai, quem sabe tu não faz um exame sobre o teu sono? Porque, assim, meu pai sempre foi uma pessoa que o horário dele de sono sempre foi o mesmo. Né? Então ele dormia, acordava cedo, nunca foi. Mas em algum momento da vida ele começou a acordar muito cansado. Eu comecei a achar estranho. E ele foi fazer um exame e ele descobriu que ele tinha apneia do Enéia. sono. O meu pai o exame que ele fez, a polissonografia dele, ele acordava mais de 800 vezes. Meu Deus, Tem Ana, apneia é ideia? gravíssima. Gravíssima. Ele nunca entrava no estágio profundo, né? Ele nem começava a Não dormir. chegava. Porque se fizer a conta, 800 vezes tu acordando, o teu sono é interrompido E muito, 800 muito. vezes, se ele tinha apneia, era pelo menos de 1 minuto cada parada. Sim, então ele acordava exausto, e aí ele foi descobrir. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a gente acorda cansado, e daí a gente pensa, ai, meu colchão tá duro, eu acordei cansada, e aí começa a dar mil desculpas, e não observa que alguma coisa aconteceu naquelas horas enquanto você dormia. Então a gente precisa estar atento ao que o nosso corpo fala. Quando a gente fala que o corpo fala, que o corpo realmente ele fala, e de vez em quando ele grita. De vez em quando, e assim, só que às vezes o grito já é muito ruim. Então a gente tem que estar atento. Tenho acordado todo dia com dor de cabeça. Ou eu vou dormir e me dá um mal-estar, né? Eu fico ansiosa para a hora que eu vou dormir. Já ouvi esse relato. Eu fico muito ansiosa próxima à hora que eu vou dormir. Bom, mas por que será? O que está acontecendo? O que tu está levando para a cama que está te gerando uma ansiedade? A gente precisa aprender a conversar com a gente e tentar se questionar, porque às vezes a gente não vai resolver sozinho. Precisa de ajuda. Precisa externar, precisa falar, precisa escrever, precisa se observar, né? Dormir não é só um ato de me deitar, fechar o olho, não é, muita coisa acontece nesse processo. E existem muitas doenças do sono, né, Amanda? Sim, os distúrbios, como tu falou, teu pai, a apneia do sono, eu fiz uma das lives, foi com o doutor Renato, até não sei se ele tá aí hoje, que ele que é capacitado em odontologia do sono, trata ronco e apneia, e é distúrbios do sono, que você faz na polissonografia. Imagina, uma apneia do sono, é uma pausa respiratória de 1 minuto, sem ter fluxo de ar, sem ter respiração. Pensa, você tá sem ar. O que pode causar no corpo? Aumenta risco de doença cardiovascular, infartos, tá? Distúrbios do sono, agora a gente vai falar, a insônia é um distúrbio do sono, tem que ser Sim. tratado,
tem que buscar ajuda. Existem a síndrome das pernas inquietas, que é outra que avalia que causa... Porque todas essas síndromes do sono, elas vão causar o quê? O seu sono não vai ser reparador. Vai começar a aparecer o cansaço. Então, você tem que começar a anotar. Pela manhã, fazer um diário do sono. Até eu ensino ali no feed, vamos fazer um diário do sono. Acordou de manhã, começa a anotar. Ó, hoje eu acordei bem. O que eu fiz ontem? Aí vai anotar. Ah, não, ontem eu me preparei para dormir. Aí o dia que eu acordei mal. Ah, o dia que eu acordei mal, eu fui dormir muito tarde. O dia que eu fui dormir, que eu dormi mal, eu comi um churrasco antes de dormir. Por exemplo, vai anotando os hábitos que você fez antes de dormir, na alimentação, na questão de ingestão de cafeína, né? Chimarrão aqui no sul, eu não sei se tu toma, Luana, eu não sou fã de chimarrão. Eu tomo, mas não antes de dormir. De vez em quando eu tomo um ou outro, mas não sou tão adepta assim. Isso, mas o chimarrão é algo que... Então você vai vendo os hábitos e pela manhã, identificar, me virei muito na cama. Se tiver um companheiro ou companheira que dorme junto, pergunta. Você viu essa questão do ronco? O ronco é um sinal para uma apneia do sono. Mas nem sempre quem tem apneia ronca, não é a regra. Então, paradas respiratórias, é muito perigoso isso. Então, tem que estar atento a problemas de distúrbios do sono que estão envolvidos aí, porque isso pode levar a outras consequências muito mais graves. A gente tem que investigar a causa. Se, como tu falou, se tu fica ansiosa sempre antes de dormir, é alguma coisa que foi instalada ali, né? Sim, com certeza. Algum gatilho que gerou, muitas vezes associou a cama à preocupação. E aí tem hoje psicólogos, enfim, especialistas em sono existem. Tá? A psicologia do sono trabalha muito a TCCI, que é uma tecnologia a cognitivo-comportamental para insônia, específico para ajudar, que é para tirar também muitos processos. Agora, mas não tem como fazer, começa a fazer as rotinas, começa a falar com o teu corpo, que a Luana está ensinando, fale com o teu corpo. Fale, expresse isso. Aprender a falar e aprender a escutar, né? Esse momento de dormir, criar, assim, muitas vezes o teu dia é um dia estressante, é um dia ansioso. Bom, se tu pensar que vai chegar um momento em que tu vai conseguir descansar, a tua mente, se preparar para esse momento, já é já é terapêutico, não é terapia, já é terapêutico você se preparar para esse momento do sono, né? Tive um dia agitado, então assim, vai chegar a hora de dormir. Faz os rituais do sono que a Amanda sempre nos ensina aqui, de preparando o corpo e a mente para que aquele momento do sono seja um momento realmente restaurador, aonde o teu próprio corpo vai jogar fora aquilo que precisa ser jogado, aquilo que ainda precisa ser trabalhado, que você acha que anota no papel, olha, isso aqui eu vou dormir, amanhã gostaria de resolver, mas é amanhã, não é durante a madrugada, nada vai acontecer durante a madrugada. Não é na tua cama que tu vai a tua cabeça precisa estar descansada para que no outro dia surja uma solução. Quantas vezes já não aconteceu de passar assim, um dia pensando numa coisa, eu não consigo, aí durmo, aí tu acorda e parece que veio assim a resposta. Tu dormiu bem, teu corpo descansou. Tá leve. Tu realmente descansou. Daqui a pouco tu pensa, nossa, era isso que eu tinha que fazer. Porque tu tá com a cabeça descansada. O nosso corpo, ele é programado. A gente começou a live falando da questão da leptina e da grelina. São 2 hormônios dentre vários que a gente secreta. E quase sempre eles precisam estar em equilíbrio. Quando um aumenta, o outro baixa. É sempre assim. Né? Eles nunca vão estar se chocando, porque o nosso corpo ele é uma orquestra. Ele precisa estar ali, assim, ó, totalmente funcionando. Quando a coisa desanda. É um que sobe, outro que desce, e um que não secreta mais, outro que explode, e aí acabou. A gente precisa trabalhar de forma que o nosso corpo consiga, né, se regenerar nas horas. E o nosso sono foi feito para isso. Nosso corpo, nossa fábrica, nossa indústria, que tem um momento que ela diz, ó, nessas horas aqui, eu preciso que você desligue as máquinas, que agora a gente vai dar uma limpada aqui, vai trocar o óleo, vai dar... Amanhã tu volta aí, mas agora a gente precisa encerrar as máquinas e limpar tudo. Se não fizer isso, não vai dar certo. E não dá. E não dá porque você vê o efeito no dia. Só que acontece, muitas pessoas não associam. Não é porque eu dormi mal. É porque hoje eu me estressei no trabalho. Não, é porque hoje na atividade física eu me esforcei demais lá, não. Elas acabam deixando, não tá olhando para o sono. Por quê?
porque você acha que dormiu. Ah, não, eu dormi tantas horas, tá bom, já tá o certo, já é o que o meu corpo precisa. Só que aí, se você já tá acordando cansado, por que não prestar atenção naquilo? É aquilo querer bloquear, né? Não vou olhar pro sono porque ele não é o mais importante. E aí que é o erro, muitas vezes eu vou ter que cuidar dele quando eu já não tenho muito mais o que fazer, como tu comentou do caso da Isabela, né? Ela teve que passar por tudo, e claro, tudo é aprendizado, as coisas nunca acontecem por acaso na nossa vida. Tudo que vem para nos dizer alguma coisa, ou é para de uma vez, né? Então, as doenças geralmente vêm para isso. É para te dizer que tem algo errado nos teus hábitos de vida, muitas vezes no teu estilo de vida, até emocional, como tu lida com as tuas emoções. Eu acredito muito, né, Luana, nisso. Como a gente gera as nossas emoções, também é a nossa saúde. Com certeza, é essa tecla que eu tenho batido, é o que eu tenho falado todos os dias aqui no Falar Cura, porque tudo aquilo que a gente decide guardar, tudo aquilo que a gente coloca dentro da gente e não externa, é uma bomba que vai implodir dentro da gente. E nem tudo o que acontece com a gente precisa ficar só dentro da gente. Grande parte das coisas que a gente sente precisam ser compartilhadas com outras pessoas. Né? Eu tô aqui falando contigo, de repente tu me fala alguma coisa e eu fico braba. Fico muito braba. Claro, eu não vou dizer durante a live, Amanda, eu te odeio, não vou falar isso. Mas, encerrando a live, eu vou chamar a Amanda e vou dizer, olha, aquela hora que tu falou aquilo pra mim, eu não gostei. Ela vai me dizer alguma coisa e a gente vai se entender. Pronto, já não está mais comigo aquilo ali. A gente já conseguiu. Agora, eu ficar com aquilo dentro de mim, eu ficar, ai, tu vê a Amanda? Ai, a Amanda, ela falou. E aí tu fica numa bola de neve. Ah, porque a Amanda... E aí a gente vai criando monstrinhos. Cria. Nossa cabeça tem uma capacidade de criar histórias incríveis. A gente podia fazer novelas da Globo, com tudo que a gente cria na nossa mente por causa de um olhar, de uma fala. Então, se a gente fica supondo, nossa, supor é um troço que mata a gente. Ai, e se não sei o quê? E não sei o quê? Resolve. Vamos resolver. E eu sei que é difícil, nem sempre a gente consegue falar, mas a gente precisa decidir. Porque quando a gente fica guardando e armazenando, o nosso corpo ele não dá conta. Ele não dá conta de processar tudo que acontece com a gente. É por isso que a gente precisa parar, a gente precisa dormir, a gente precisa falar, a gente precisa comer. A gente tem várias funções, a gente precisa cumprir com cada uma delas. E falar com nossas emoções, se relacionar com as pessoas, isso também faz parte do nosso processo de cura. Porque tudo aquilo que a gente guarda dentro da gente, o nosso corpo vai dar um jeito de gritar em algum lugar. Ou é numa doença física, é no nosso sono, é uma doença psicológica, mas o nosso corpo, em algum momento, ele vai dizer, tem algo errado. E aí, quando ele diz, né, Luana, aquilo, muitas vezes já é muito tarde para reverter alguns quadros aí. Então, esse falar, que é esse teu projeto que eu acho tão belo de colocar para fora, como a gente falou, quando a gente não fala, o sono sente, né? Quando a gente cala, e é. O que eu mais recebo, Luana, de pessoas vindo no meu direct falar, eu não durmo porque eu me preocupo demais, porque eu estou ansiosa, é o que eu mais recebo. Mas é o quê? Eu não resolvo meus problemas, eu levo eles para a cama. Esse é o ponto. Isso é. É um ponto-chave. Eu fico remoendo, eu fico supondo que vai acontecer e aquilo vai se transformando em uma coisa que não existia, que não existe. É algo tão extremo. E aí, por que a ansiedade ela impacta diretamente nesse sono? Porque, como eu comentei, existe a questão física, o cortisol eleva, a melatonina não produz. Sono é relaxamento, não combina com preocupação. Então, é algo que eu preciso resolver. Se eu não na hora de dormir, eu não vou resolver. Eu anoto. Por quê? Eu sei que eu tenho que resolver amanhã, mas amanhã você chega e você não resolve. Vai voltar aquele problema. Então, você tem que anotar e resolver. É difícil, não. A gente não diz que é fácil, não é. Né? Mas se eu não enfrentar isso de frente, eu vou criar um problema maior ainda no meu emocional, na minha saúde e no meu sono. Flávia colocou aqui, a noites mal dormidas interferem no dia, que poderia ser muito mais produtivo, com certeza. Se você dormiu mal, você tem aquele problema para resolver, né? Pode ser no trabalho, pessoal. Você não consegue, a capacidade cerebral já está afetada.
Porque a capacidade de raciocínio e tomada de decisão afeta, porque o sono não teve reparação. Aí você precisa tomar uma decisão importante. Ah, Não preciso. consegue. Não consegue. Por quê? O cérebro não fez. É aquilo que a gente falou, tá cheio, tá muito Tá lotado. cheio. Você não descarregou dormindo. E aí você não consegue colocar mais uma decisão, é muito confuso. E aí começa a ficar em produtividade. Não consigo dar conta, não consigo dar conta, e chega um momento que vai explodir. E vai explodir na nossa forma de doença, em forma de Isso. parada, e aí ter que parar para resolver assim não é bacana. Então, quanto antes reverter o quadro, entender que o dormir é um momento que sim, eu preciso para recuperar, mas mais do que isso, eu preciso ver o que eu estou fazendo antes de dormir. Se eu estou conseguindo me livrar, ver as causas da minha insônia, ou da minha ansiedade, ou do cansaço pela manhã, investigar isso mais, não é, não, amanhã eu vejo. Porque amanhã nunca chega. O amanhã não existe. Não, amanhã não existe, né? Não existe. Não existe. Aquilo que a gente vê, semana que vem eu faço. Não existe isso, né, Luana? Não existe, não existe. E assim, eu falo, é uma questão de prioridade. Eu vou falar uma coisa aqui bem séria. É uma questão de prioridade. Você quer resolver uma coisa com uma conversa hoje, resolver falando, você quer resolver isso de uma forma que pode ser muito difícil hoje você fazer. Você chamar aquela pessoa que você não consegue conversar, de dizer aquilo que você está machucado, ou aquilo que você quer falar. Você quer resolver hoje através de uma conversa, ou daqui a uns meses num hospital, ou daqui a alguns meses tomando um remédio. Eu tô falando por experiência, porque eu passei anos da minha vida guardando coisas, e quando eu me dei conta, eu estava a um passo do suicídio. Coisa assim, e é sério. Passei por um processo, agora é a parte que eu choro da live, mas não vou fazer isso. O processo de depressão, ele foi se aproximando de mim sem eu me dar conta. Porque são essas coisas que a gente vai guardando, vai levando pra cama, sem resolver, né? E aí se transforma numa insônia e vai se transformando em várias patologias. E quando você vê, você tá a um passo de acabar com tudo. Então, assim, vamos tentar resolver hoje, porque o amanhã não existe, ele pode não existir. Então, nosso corpo, ele vai avisando, gente, em várias questões. O nosso corpo avisa, a gente não pode ignorar. E quando a gente ignora, a gente vai ser alertado de uma forma que a gente não vai gostar. Não vai gostar. E a gente vai dizer, por que não me disseram isso? Assim, por que eu não percebi? É horrível a gente ter que se dar conta de uma coisa que poderia ter sido vista há muito tempo atrás. Porque a gente não deu atenção. A gente estava focado em outras coisas e não estava focado na gente. Então, é a questão, assim, pra gente estar bem para os outros, para o trabalho, para a família, a gente tem que estar bem em primeiro lugar. A gente precisa saber se respeitar esse momento. E o nosso sono o sono reparador, já está dito, é sono reparador. Ele foi feito para isso. Então não é só, eu vou me deitar e vou dormir se Deus quiser. Se eu acordar 20 vezes, amanhã eu tomo um monte de café e era isso. Não, isso não tá certo. A gente precisa dar atenção pro que o nosso corpo está falando. E o sono vai falar. E o sono e os sonhos, que eu acho que você já fez uma live sobre isso, sobre os sonhos. Porque é uma forma do nosso cérebro nos avisar que as coisas não estão sendo bem trabalhadas. Luana, queria nós continuar falando, nós temos 2 minutos. Eu sei! Queria falar muito, a gente tem tanto assunto para falar, vamos ter que marcar outra. Mas eu quero te agradecer, assim, foi maravilhosa essa conversa que passa tão rápido. Essa tua história linda, esse teu projeto, continua com esse projeto de falar, porque é terapêutico, colocar para fora. E tu tem experiência própria nesse processo de cura, né? Que é todo dia a gente tem que estar se curando através da fala. Então eu quero te agradecer muito mesmo, e agradecer a todos que participaram aqui, né? E que as pessoas sigam, por favor, o projeto da Luana. Qual é teu Instagram mesmo, Luana? Tá aqui em cima, né? Aparecendo. Tá aqui em cima, aqui, ó. Só me seguir ali. E se você tem dificuldade de falar, ouviu essa live, mas eu não consigo, vem falar comigo que a gente resolve. Tem um grupo no Telegram, né? Especial para isso também, para ajudar. É um grupo de partilha pra gente conversar. É só o link na minha bio. Tudo certo. Amanda, muito obrigada. Próxima live é no meu, hein? Vamos fazer sim. Obrigada também a todos que tiverem. Não vai dar tempo de perguntas hoje, mas se tiverem alguma pergunta, pode mandar no direct depois que a gente conversa. Mandem para a Luana também.
E durmam bem essa noite, entendam que falar é terapêutico, né, Luana? E é bom pro sono. Terapêutico. É bom pro sono, é verdade. Uma boa Bons noite, sonhos. bons sonhos, um beijo, tá? Até mais. Até mais.